Olha, eu sei que é difícil para que as pessoas comecem a imaginar que o universo teve um início. Isso aproximadamente há 13,8 bilhões de anos. E tudo começou num ponto que nós chamamos de singularidade, tá? Imagina, um pontinho bem pequenininho, né? E antes do Big Bang, quer dizer, nada existia. Não existia o espaço e não existia o tempo. E tudo começou nesse ponto, tá? Que era menor do que o diâmetro de um átomo. Então o universo ele começou a se expandir, pois era muito denso e quente. Imagina um ponto muito pequenininho, né, com uma temperatura altíssima e muito denso. Então, quando houve essa expansão, né, o universo saiu de mais de 1 bilhão de anos-luz, tá? E com o universo se expandindo, a temperatura ela diminuiu e começou aí a criar as primeiras partículas, né, que nós chamamos aí de mesons, hadrons, os quarks. Depois os quarks se reagruparam aí para formar os prótons e nêutrons, né? Depois surgiu os elétrons. Ou seja, nos primeiros segundos do universo cresce exponencialmente, porque houve essa inflação, né? Houve inflação, então ela cresce exponencialmente, saindo do quase nada para mais de 1 bilhão de anos-luz, tá? E com isso a temperatura foi diminuindo, né? E foram criadas aí as 4 forças fundamentais e separadas, que seriam aí a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Olha, em seguida, prótons e nêutrons eles se fundem pela força nuclear forte para formar aí átomos de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio também se fundem em processo de fusão nuclear para formar o elemento químico hélio. Após 380 milhões de anos, olha o tempo, hein? 380 milhões de anos, matéria e radiação, eles acabam se separando, né? Permitindo aí que os fótons e o raio de luz, eles viajam para o espaço. Somente após 380 milhões de anos. Tá bom? Quando o universo, com milhões de anos, a gravidade ele consegue atrair hidrogênio, né, e o gás hélio para formar nuvens, né, que desenvolvem as primeiras estrelas. Essas estrelas eram muito densas e maciças, você entendeu? Muito densas e maciças e de vida curta. Então, elas queimaram muito rápido o seu combustível e o que aconteceu com elas? Houve uma explosão espetacular no céu, que se transformando aí em supernovas, tá? Com uma temperatura altíssima. Quando o universo está com cerca mais ou menos de meio bilhão de anos, né, grupos de estrelas e gás se formam as primeiras galáxias. Olha, enquanto as galáxias se agrupam, as primeiras estrelas começam a morrer, liberando elementos pesados como, por exemplo, aí, o nitrogênio, né, o oxigênio, o carbono, que são elementos básicos para a vida. Então eles se moldam para formar novas estrelas e planetas. Mais de 9 bilhões de anos após o Big Bang, o nosso Sol se forma dentro de uma nuvem de gás, na galáxia Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? E resto de partículas e de poeira cósmicas circundam o Sol para formar o quê? Os planetas do Sistema Solar, inclusive a nossa Terra. Olha, o Sol seria aí a terceira, quarta geração de estrelas depois do Big Bang, tá? Porque diversas estrelas, várias estrelas acabaram morrendo, então o Sol seria a terceira ou quarta geração de estrelas depois do início do universo, depois do início aí do Big Bang. Então as galáxias, elas consumiram aí seus suplementos de gás para formar aí outras estrelas, e as antigas estrelas vão explodir. Então o universo se tornará escuro e muito frio. Olha, para você ter noção, quando a gente fala no Sol, né, a gente fala que a temperatura no Sol é muito alta. Tá? Na sua periferia, a temperatura do Sol é em torno de 6.000 graus Celsius. Já no seu núcleo, é em torno de 15 milhões de graus Celsius. É uma temperatura muito alta. Mas quando você compara essa temperatura com a supernova,
né, quando acontece uma explosão da supernova, tá, é aproximadamente 100 bilhões de graus Celsius. É uma temperatura muito alta. Tá? E a temperatura mais alta registrada não foi encontrada nem nas estrelas e nem na supernova, mas sim aqui na Terra, no LHC, a 100 metros, né, do solo, lá na Suíça, o grande colisor de hadrons, as partículas, acelerador de partículas. Você coloca aí, né, as partículas são aceleradas a uma velocidade muito próxima da luz. 99,9% da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, as partículas se colidem uma com a outra, tá? Produzindo aí uma temperatura muito alta. Em 2012, 2 átomos de chumbo, né, se colidiram e o LHC registrou uma temperatura de 5,5 trilhões de graus Celsius. Olha a temperatura que é. Certo? 5,5 trilhões de graus Celsius. Ou seja, ela é muitas vezes, quase 50 vezes mais que a supernova. Tá? Olha que temperatura que é. Mas essa não é a temperatura mais alta, né? A temperatura mais alta seria a temperatura de Planck, que é em torno mais ou menos de 1,4 vezes 10 elevado a 32 Kelvin, que seria a mesma temperatura do início do universo, quando tinha aquele pequeno ponto, né, que era a singularidade ali, a temperatura do Big Bang, que é praticamente a temperatura de Planck, tá, que é em torno de 1,4 vezes 10 a 32 Kelvin. Olha, quando a gente fala em universo, a comunidade científica, a gente conhece o quê? 5%, né, que nós já estudamos, que seriam os planetas, né, os meteoros, os asteroides, cometas, estrelas, você entendeu? Mas os 68%, por exemplo, de energia escura, nós não conhecemos, né? Os 27% de matéria escura, nós não conhecemos. Então nós conhecemos somente 5%, tá? E o que nós pensamos, de uma forma geral, quer dizer, a comunidade científica, acredita que a expansão do universo acelerada é que a energia escura, né, que deve estar, de uma forma ou de outra, empurrando o universo, fazendo com que ele se expanda de forma acelerada. Mas não temos ainda certeza também disso aqui. Tá? Então a gente não conhece, não sabe o que é matéria escura, e nós não sabemos o que é energia escura. Então do universo nós conhecemos apenas 5%. Bom, quando você fala sobre a teoria geral da relatividade, quando Einstein ele trabalhou do seguinte sentido: até então o tempo ele era absoluto, o tempo. Para Einstein o tempo ele era relativo, quer dizer, o tempo ele varia de pessoa para pessoa. Quer dizer, cada pessoa possui um tempo diferente. Vamos pegar um exemplo para você. Vamos supor que eu e você, eu fico aqui na Terra e você viaja, vamos pôr aí, uns 30 dias, aproximadamente a velocidade da luz, tá? Quer dizer, quando você voltar, o tempo passou muito devagar para você, mas para que eu fiquei aqui na Terra, o tempo passou muito mais rápido. Ou seja, quando você chegar aqui, você vai estar muito jovem e eu vou estar bastante velho já. Ou seja, o tempo passou diferente para mim e para você. Então o tempo ele é relativo, tá? Então muitas coisas esquisitas acontecem quando você trabalha com a teoria geral da relatividade. Um outro exemplo da teoria geral da relatividade é a gente pegar aí 2 relógios, né? Vamos pegar um relógio atômico, ele é mais preciso, e você pega um, coloca num avião supersônico e o outro fica com a gente aqui, fica comigo. Você pega o avião supersônico, dá umas 2, 3 voltas aí ao redor na órbita da Terra, depois você volta, a gente vai perceber que o tempo passou um pouquinho mais devagar, frações de segundos, né, para ficar menor no teu relógio do que no meu relógio aqui. Então realmente a teoria da relatividade, né, ela tem essas coisas que a gente fala às vezes que não consegue entender direito, né? Porque eu gravei um vídeo aqui sobre Einstein, eu sempre disse que naquela época poucas pessoas, né, meia dúzia de cientistas da época, físicos, astrônomos,
e astrofísico entendia a teoria de relatividade, porque ela é muito complexa, né, para você conseguir entender isso aí. Falando ainda do universo, no universo tudo é muito mais longe, né? Por exemplo, a próxima Centauri, ela está aproximadamente a 4,2 anos-luz da Terra. Então, se a gente tivesse uma tecnologia e andasse uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a gente ia demorar 4 anos para chegar lá. Depois mais 4 anos para voltar. Então é muito distante, né? É muito distante. A gente teria que ter uma tecnologia muito avançada para poder viajar, né, o espaço interestelar. Então é muito complicado. Olha, em relação ao nosso Sol ele tem aproximadamente aí quase 5 bilhões de anos. A Terra tem aí em média 4,5 bilhões de anos, tá? E o nosso Sol ele vai ter um fim trágico, tá? Ele, assim que acabar o combustível do nosso Sol ele transforma toneladas, né, por segundo do elemento mais abundante da natureza, que é o hidrogênio, em hélio, entendeu? Então, assim que acabar o combustível do Sol, ele vai se transformar numa estrela gigante vermelha e vai acabar arrastando aí todos os planetas do sistema solar, tá? E vai acabar transformando uma anã branca, tá? Esse é o fim do nosso Sol. Estrelas pequenas, igual o Sol, acaba no anã branca. Agora, estrelas que possuem aí 8 massas solares, acaba se transformando, né, numa supernova e depois é muito denso ali, nem a gravidade consegue escapar e acaba virando aí um buraco negro estelar. E tem um buraco negro supermassivo que tem um buraco negro no centro de cada galáxia. Tá ok? Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo. A gente vai gravar outros vídeos falando sobre o nosso universo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos.